Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces. Tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui. É de graça, não custa nada. É só você clicar no botãozinho inscrever-se que você será inscrito. E também não esquece de ativar o sininho na opção todos. Assim, sempre que eu postar o vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhuma receita. E também deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu like, que também é de graça, não custa nada e ajuda muito aqui o canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse pão de cacau com chocolate que ficou maravilhoso. E esse pão é de fermentação natural e eu usei o levain que eu ensinei no vídeo anterior para poder fazer esse pão. Então agora, bora cozinhar! E eu começo a receita fazendo a alimentação do levain. Esse é o levain que eu ensinei no vídeo anterior, então se você não assistiu a esse vídeo, clica aqui no card que você vai direto para a receita e também vou deixar o link na descrição. Essa é a textura dele, ele ficou na geladeira desde o dia em que eu fiz o vídeo para poder ensinar para vocês. Então agora eu vou fazer a alimentação dele. Antes de fazer o pão, precisa alimentar o levain, ele precisa crescer, dobrar de volume para que seja usado. A gente não pode tirar da geladeira e utilizar porque não dá certo. E eu tinha comentado com vocês que eu gosto de fazer alimentação 1-2-2, sendo uma parte do levain, 2 partes de água, 2 partes de farinha. Então sempre lembre que o primeiro número é o levain, o segundo é a água, o terceiro é a farinha. Então se eu falo para vocês que eu vou fazer alimentação 1-2-3, é uma parte do levain, 2 de água, 3 de farinha. Se é 1-2-2, é uma parte do levain, 2 partes de água, 2 partes de farinha. Aqui no caso eu vou fazer 1-3-3, porque aqui tá frio, então eu vou aproveitar que tá frio e vou alimentar um pouquinho com mais alimento para que ele demore mais para fermentar, porque eu vou deixar ele fora da geladeira durante toda a noite. Então a conta aqui é fácil. Eu sei que eu preciso de 150 gramas de levain ativo para fazer o meu pão. Então eu vou dar um exemplo com 1-2-2 para ficar mais fácil. Então se eu preciso de 150 gramas de levain para fazer o meu pão, eu vou pegar esses 150 gramas e dividir por 5. Por que por 5? Porque a alimentação é 1-2-2. É uma parte do levain, 2 partes de água, 2 partes de farinha. Então, dão 5 partes, né? Uma parte do levain, 2 de água, que dá 3, e 2 de farinha, que dá 5. Somando as partes, dá 5. Então, eu pego os 150 gramas, que é a quantidade de levain ativo que eu preciso, e divido por 5. E aí, eu vou encontrar quantas partes de levain que eu vou precisar. Então, aqui no caso, eu estou fazendo 1-3-3. Coloquei 22 gramas do levain. Vou colocar 66 gramas de água, 66 gramas de farinha de trigo, que é 1-3-3. Então, para eu achar quantos gramas de levain eu preciso para fazer 1-3-3, eu vou pegar os 150 gramas de levain que eu preciso para a receita e dividir por 7. Então, por que por 7? Porque é uma parte do levain, 3 partes de água, 3 partes de farinha. Então, somando as partes, que é 1-3-3, dá 7. Então, eu vou dividir os 150 por 7 e eu vou achar aí 21,4. Só que eu vou arredondar para cima, então dá 22 gramas. Então, eu vou usar 22 gramas de levain, 66 gramas de água, 66 gramas de farinha de trigo. Então, eu vou ter aí os 150 gramas de levain para fazer a minha receita. E eu estou usando essa proporção porque como aqui tá frio, eu falei que aqui tá frio, eu tenho um termômetro na minha cozinha que tá marcando aqui 16 graus e provavelmente na madrugada vai cair um pouco mais a temperatura. Então, eu vou deixar esse levain fora da geladeira a noite toda. Se eu fizer essa alimentação 1-2-2, pode ser que quando eu acordasse ele tivesse chegado no pico e baixado. Então, não é ideal usar quando ele estiver baixando, o ideal é usar quando ele estiver no pico do crescimento. Então, para garantir que vai ficar fermentando aqui fora da geladeira entre 10 e 12 horas e se permaneça no pico, então eu vou fazer a alimentação 1-3-3 para garantir que ele vai ficar no pico quando eu acordar. Então, aqui ele deve demorar entre torno de 10 a 12 horas para chegar no pico do crescimento. Então, ele vai ficar aqui fora a noite toda, e aí amanhã eu volto e mostro para vocês quanto tempo ele demorou para chegar no pico e vou mostrar para vocês esse pico do crescimento. Então, aqui eu coloquei 22 gramas do levain, 66 gramas de água, 66 gramas de farinha de trigo. Marquei aqui a altura em que ele está, a altura do dobro e o horário que é agora. Então, amanhã eu volto e mostro para vocês. Bom, e vocês viram que eu peguei uma isca, somente 22 gramas do levain, para alimentar, para fazer pão. E esse restante que tá aqui é o fermento mãe, que é o fermento que mora na geladeira, que a gente chama de fermento mãe. Que no caso o meu, um é o Kiko, outro é o Seu Madruga.
Então aqui eu peguei apenas 20 gramas do levain. Esse restante que sobrou aqui no pote, ó, eu vou colocar em outro potinho para guardar, que é descarte de levain. Esse será descartado, mas eu gosto de colocar no potinho para guardar para fazer outra receita com ele. E vou fazer a alimentação desse fermento mãe. Vou fazer a alimentação 1-2-2, sendo uma parte do levain, que são 20 gramas, o dobro de água, que são 40, o dobro de farinha. Então, coloquei o fermento, a água, vou misturar e vou colocar a farinha. Vou fazer a alimentação dele, vou deixar aqui fora da geladeira. Quando ele chegar no dobro ali da marcação, eu guardo na geladeira. Ele pode ficar lá por mais 5 dias sem alimentar. Então, como eu não tinha alimentado ele desde o dia que eu fiz o levain para o canal, que eu mostrei aqui para vocês o vídeo, então eu estou alimentando. Então precisa alimentar ele pelo menos uma vez por semana para ele continuar tendo força. Se você demorar mais para alimentar, quando você for pegar para fazer pão, vai ter que fazer 2 alimentações consecutivas aí para ele ter força para poder fazer o seu pão crescer. Então, se você resolver fazer pão apenas uma vez na semana, lembre-se de pegar o seu fermento na geladeira. Você vai tirar uma parte dele que a gente chama de isca, vai alimentar essa isca para poder fazer o seu pão, vai deixar lá crescendo. E aí, o fermento que você tirou da geladeira, que é o fermento mãe, você também vai alimentá-lo. E normalmente eu alimento na proporção 1-2-2. Sempre o meu fermento mãe, eu alimento na proporção 1-2-2. Eu deixo ele fora da geladeira até ele dobrar ou quase dobrar. E aí eu levo para a geladeira e ele continua fermentando lá. E aí eu posso fazer isso uma vez por semana. Eu, como faço pão com mais frequência, então eu alimento ele direto. Então aqui, ó, eu tô pondo nesse potinho, que é o meu potinho de descarte, porque tem receitinhas que você pode usar com esse descarte, tá? Então não precisa jogar fora, você pode sempre guardar no potinho e deixar na geladeira. Então descarte de fermento sempre fica na geladeira. Então aqui tirei todo o fermento do potinho, vou colocar o fermento mãe aqui de volta e eu não vou lavar o potinho. Se você for lavar o seu potinho, lave apenas com água e a sua mão. Não passe detergente, não passe uma bucha, pode ficar resquício do detergente, pode ficar uma bactéria da bucha que vai atrapalhar o seu fermento. Então aqui eu coloquei o fermento, estou dando uma misturada para misturar o fermento alimentado com o restinho que ficou no pote. Vou fazer a marcação da hora, vou fazer a marcação da altura, vou tampar e deixar em temperatura ambiente. Na verdade, eu vou colocar dentro da minha bolsa de fermentação. Aqui já é um pouco mais de 8 horas da noite. Então, se eu fosse deixar em temperatura ambiente com a temperatura em que está aqui, ele ia demorar umas 8 horas para dobrar, para que eu pudesse guardar na geladeira. E eu ia ter que descer aqui na minha cozinha de madrugada. Então, para facilitar o meu lado, eu vou usar minha caixa de fermentação. Então, se você for fazer isso, faça mais cedo para você não precisar ir para a cozinha de madrugada para colocar o seu fermento na geladeira. Então, eu vou deixar ele na minha caixa de fermentação e ele vai dobrar em menos de 4 horas porque ele está bem ativo. E aqui agora, olha só, gente, o quanto que ele cresceu, que ele quase transbordou. O meu fermento, ele tá bem ativo, tá bem forte. Eu deixei na caixa de fermentação a 25 graus. E olha o tanto que ele cresceu, era para ele ter chegado no dobro e eu ter colocado na geladeira. Então, eu deixei lá por 4 horas, quando eu fui ver, ele já tinha passado do dobro, né? Triplicado e quase transbordado. Mas não tem problema, agora eu vou colocar ele na geladeira desse mesmo jeito. Eu vou depois baixar ele de volta, tirar essa fermentação dele e colocar na geladeira. Ele está forte e bem alimentado. Então, você precisa esperar pelo menos dobrar. Dobrou de volume? Deixa na geladeira até você alimentar ele novamente, que tem que ser pelo menos uma vez na semana. E agora, 12 horas depois, já chegou o dia seguinte que eu vou começar o preparo do pão. Então, veja que o meu fermento, ele passou do dobro. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas a superfície dele não está reta, ele está arredondado, está com uma cúpula. Significa que ele vai continuar crescendo. Então, observe isso no seu fermento. Pode ser que ele dobre de volume e fique com a cúpula, pode ser que ele triplique e fique com a cúpula. É nesse momento que eu gosto de utilizar, que ele está no pico do crescimento. Se o seu fermento chegar no dobro e não tiver a cúpula, tiver retinho, você também pode utilizar. Se ele tiver retinho, é que ele não vai continuar crescendo mais, então você deve utilizar antes que ele comece a baixar. Ele começa a baixar, vai depender da força do fermento. Às vezes, ele estabiliza, fica retinho por cima e demora algumas horas. Alguns que não estão tão fortes já pode começar a baixar rápido, então fique de olho no seu fermento. Então, como o meu aqui eu percebo que ainda vai continuar crescendo, eu vou fazer a autólise, que é a mistura da água com a farinha, e deixar descansar por 1 hora para aí sim usar o fermento na minha massa.
E para a autólise, eu vou usar a farinha de trigo. Aqui eu estou usando a mesma farinha que eu usei para alimentar o fermento, que é a Alma Italiana da Venturelli. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês algumas opções de farinha de mercado, que são farinhas boas para fazer pão, tem que ser farinha forte. Vou usar água, eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, 335 gramas de água filtrada em temperatura ambiente. Importante ser filtrada para não ter muito cloro na água. E estou usando cacau puro, cacau 100%. E a autólise nada mais é do que hidratar a farinha. Quando a farinha entra em contato com a água, tem a junção de duas proteínas, que é a gliadina e glutenina. Essas duas proteínas, elas se juntam, formando uma rede de glúten. Então, isso aqui é praticamente uma sova natural. A gente vai misturar a farinha com o líquido, e aqui no caso também o cacau. Vou deixar descansar de 40 minutos a 1 hora. E vocês vão ver a diferença que dá na massa. Ela começa a ficar mais elástica naturalmente, sem precisar da sova. E eu vou mostrar para vocês que ela fica bem quebradiça, a massa depois da mistura. E depois do descanso eu vou mostrar para vocês a diferença. Ela fica completamente diferente, ela fica com mais elasticidade. E aqui, gente, ó, as unhas curtas, limpas e sem esmalte. Se você fizer essas receitas para vender, é muito importante, unha curta e sem esmaltação, tá? Embora eu goste de unhas longas e esmaltadas, mas fazer pão não pode, então sempre unhas curtas para fazer pão. Então aqui misturei o cacau com a massa, coloquei a água, começo a misturar com a colher. Quando eu não conseguir mais, aí eu coloco a mão na massa, literalmente, e mexo apenas até não ter farinha seca. Não precisa sovar, gente, é misturar somente até não ter farinha seca. Parece que demora, mas esse processo aqui leva menos de 5 minutinhos. Em 3 minutinhos eu consigo agregar aqui todos os ingredientes e deixar a massa lisinha. Depois de alguns minutinhos, misturei a massa, não tem farinha seca, limpei a lateral da tigela também. A massa ela fica assim com uma certa firmeza, nesse ponto que ela fica. Então, ó, veja que não tem farinha seca no fundo, nem na lateral da tigela, tá tudo bem misturadinho. E aqui, ó, perceba que eu puxo a massa e ela parte. Ela não tem elasticidade nenhuma, você vê que ela não estica. Então, eu vou deixar ela descansar aqui por 1 hora coberta em temperatura ambiente. Já já eu volto e mostro para vocês como ela mudou e continua a receita. Depois de 1 hora de descanso, agora eu vou continuar a receita, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui a diferença da massa, a diferença que dá hidratar e dar um descanso para a massa. Veja que eu puxo, ela já não se parte como antes, ó. Então perceba a diferença, ela já tem uma certa elasticidade. Então eu já comecei a desenvolver aqui o glúten e vou desenvolver um pouco mais durante as sessões de dobras, que são algumas técnicas de dobras que eu vou usar para substituir a sova. Então agora eu vou misturar o levain e depois vou colocar o sal. Então aqui o levain já está ativo, pronto, como eu mostrei para vocês antes. Vou colocar o levain todo aqui e vou misturar essa massa, vou deixar descansar um pouquinho e coloco o sal. E aqui eu coloquei 150 gramas de levain, que é a quantidade que pede a receita. Veja que praticamente não sobrou nada. E agora eu vou misturar o levain com a massa. E aqui eu vou manipular a massa somente até misturar o levain. Quando eu ver que não tem mais levain por cima, sem misturar, eu vou parar, vou deixar a massa descansar por 10 minutinhos para poder colocar o sal. Então, nenhuma dessas etapas de misturar levain, misturar sal, misturar a farinha com água, precisa sovar a massa. Eu somente misturo até agregar os ingredientes. Em menos de 5 minutos eu já consegui misturar o levain com a massa, então veja que ela fica um pouquinho mais mole, mais pegajosa, é desse jeito mesmo. Então agora eu vou colocar o mel, vou misturar também o mel e vou deixar a massa descansar. E mel bem misturado, então agora eu vou deixar essa massa descansar por 10 minutos. Eu vou tampar, vou deixar em temperatura ambiente e vou esperar 10 minutinhos para poder misturar o sal.
E depois de 10 minutos de descanso, então agora eu vou colocar o sal e vou misturar. E o processo do sal é um pouquinho mais demorado para poder misturar. Então vai levar aí uns 5 minutinhos, 6 minutinhos. Aqui eu tenho água filtrada em temperatura ambiente. Eu vou molhar as minhas mãos e vou espalhar o sal e vou manipular a massa até eu não sentir mais os grãozinhos de sal. Então deve levar aí uns 5, 6 minutinhos. Depois de mais ou menos uns 7 minutinhos, já consegui misturar o sal, não sinto o grão de sal na massa, então a massa ela fica assim mais estruturada, você sente que ela fica mais estruturada após pôr o sal. Então agora eu vou colocar o chocolate, eu estou usando o chocolate nobre ao leite, você usa o chocolate da sua preferência. Eu cortei ele grosseiramente porque eu quero uns pedaços maiores na massa. Então aqui agora coloco aqui por cima, vou tampar, deixar descansar por 10 minutos e vou fazer uma pré-dobra, que é uma dobra antes das dobras que farei. Então, ó, depois de 10 minutinhos, passou 10 minutinhos, deixei tampado, vou fazer a pré-dobra. Essa aqui não vai contar com uma das dobras que vou fazer, então é somente para poder estruturar um pouquinho a massa, para deixar ela mais misturadinha. Então aqui, ó, eu vou ajeitar a massa para deixar ela retinha, vou pegar por baixo dela, onde eu encontro as minhas mãos, levanto e dobro ela por cima dela mesma. Então eu fiz de um lado, agora eu faço do lado oposto, depois eu giro a tigela e faço dos dois lados. Então são apenas 4 movimentos que eu vou fazer para deixar a massa mais estruturada para começar as sessões de dobras, que serão 4 sessões de dobras de 30 em 30 minutos. E essas dobras que eu vou fazer, ela vai substituir a sova. Como essa massa é uma massa com bastante hidratação, tem 67% de hidratação, seria mais difícil fazer aquela sova tradicional de jogar a massa na mesa e abrindo com a mão. Então, a gente pode usar para massas mais hidratadas algumas técnicas de dobras. E a que eu vou usar aqui é Coil Fold, que é uma das técnicas de dobras para massa muito hidratada. Então, aqui fiz a primeira pré-dobra, que não vai contar como uma das 4. Cobri aqui, vou deixar a massa descansar por 30 minutos e eu volto para começar as sessões de dobras. E depois de 30 minutos de descanso, então agora eu começo a primeira série de dobras. Tenho aqui a tigelinha com água filtrada, que eu vou passar nas minhas mãos para poder manipular a massa. Então, sempre que eu quiser manipular a massa, para que ela não grude nas minhas mãos, eu vou umedecer. E é somente umedecer, tá, gente? Não ponha muita água na massa, para a massa não perder a estrutura. Então, levantei a massa, fiz a dobra de um lado, giro a tigela, faço do lado oposto. Vocês vão ver que a massa, ela, às vezes, fica um pouquinho mais firme, mais rígida, difícil de fazer. Chega aí na terceira, quarta dobra, às vezes é difícil até fazer os 4 movimentos. Então, você faz os movimentos até onde a sua massa aguentar. Como eu falei, essa dobra que eu estou fazendo é a Coil Fold, também conhecida como bobina. Eu gosto muito dela, ela traz mais elasticidade e estrutura para a massa. Então aqui, ó, fiz os 4 lados, eu vou cobrir a massa e deixar ela descansar por mais 30 minutos para fazer a segunda sessão de dobras. Depois de 30 minutos, vou fazer a segunda série de dobras e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Umedeço as minhas mãos, ajeito a massa, pego a massa por baixo, no meio da massa, levanto e dobro ela em cima dela mesma. Faço 4 movimentos. Eu vou fazer isso na terceira e na quarta dobra também. E aqui eu estou na parte da minha casa onde é mais quentinha, então ó, já tem sinais de fermentação na minha massa. Então a minha cozinha estava muito fria, então eu fui aqui para minha parte da churrasqueira, que é onde está batendo um pouquinho de sol, mais calor, então é bem melhor para massa. Então fiz as 4 dobras, os 4 movimentos aqui. Eu vou cobrir a minha massa e deixar descansar de novo por mais 30 minutos e volto para fazer a terceira série de dobras.
E depois de mais 30 minutos de descanso, vou fazer a quarta e última série de dobras. E aqui, gente, vocês viram que na série anterior eu não consegui fazer os 4 movimentos. Então, respeite a sua massa. Então, se você vê que a sua massa não dá para fazer os 4 movimentos, não precisa fazer os 4 movimentos. Então, depois das dobras, eu vou passar minha massa para uma tigelinha limpinha, porque essa aqui, ó, as laterais dela estão tudo suja de massa. E a massa vai fermentar, depois ela acaba grudando nessa minha tigelinha. E também eu gosto de usar uma outra tigela, onde eu consiga ter uma referência do quanto a minha massa cresceu. Então eu gosto de usar essa minha tigelinha quadrada que está limpa, não passei óleo, não passei nada. Coloco a minha massa aqui, vou tampar e vou deixar em temperatura ambiente até ela dobrar de volume. E esse tempo vai variar de acordo com a temperatura. Aqui na minha parte dessa churrasqueira, a temperatura aqui está um pouquinho mais alta, então a massa deve demorar aí umas 4, 5, 6 horas, vai depender da temperatura ambiente. Eu vou falar para vocês quanto tempo levou para fermentar e a temperatura que estava aqui, mas você tem que perceber o quanto a massa cresceu. Então aqui eu gosto de colocar nessa tigela que é menor, então quando eu ver que ela está preencheu bastante a forma, ó, ela já tá com sinais de fermentação, tá vendo? Então, quando eu ver que ela já preencheu bastante a tigela, né? Não a forma. Preencheu toda a tigela, ela está arredondada, ela vai começar a descolar do lado da tigela, né? Da lateral da tigela, é que ela está no ponto certo. Isso eu vou mostrar para vocês depois. Mas você tem que perceber o quanto a massa cresceu. Então, vou cobrir aqui, vou deixar em temperatura ambiente. Quando fermentar, eu volto e mostro para vocês. E a temperatura aqui está mais ou menos 24 graus. Então, eu volto e mostro para vocês como está a massa e quanto tempo levou. E a minha massa demorou 5 horas para fermentar. Então, naquela temperatura de mais ou menos 24 graus. Veja que aqui, ó, dá até para ver o meinho, que até encostou na tampa, até tirei aquele negocinho do meio da tampa para não encostar e grudar na massa. Então, vocês podem ver que ela teve um grande volume, ela está ocupando boa parte da tigela. Isso já a gente vê, é bem visível, isso que vocês vão perceber na massa de vocês é o ganho de volume. Então, isso é um dos sinais que a massa está fermentada. Então, além do ganho de volume, vocês vão ver algumas outras características que te indica que a massa já está fermentada, pronta para fazer a pré-modelagem. Coloquei um pouco de farinha de trigo aqui na massa e eu vou apertar, ó, eu vou sentir ela extremamente macia e fofa. Ela afunda e volta. Ó, eu aperto, ela afunda e volta e fica com a marquinha do meu dedo. Também é outro sinal de que a massa já está pronta para fazer a pré-modelagem. Então, quando você aperta, você percebe que ela, além de muito fofa, você sente que ela está bem airada, ela fica bem aveludada, bem macia, fica gostosa no toque. Então, isso é um dos sinais que você percebe que a massa está no ponto certo de fazer a pré-modelagem. Então, além do ganho de volume, ela está arredondada, você percebe que ela está uma cúpula por cima, está arredondada e ela começa a desgrudar da lateral da tigela. Então aqui, ó, com as minhas mãos enfarinhadas, veja que eu puxo a massa, ela já tá solta, tá vendo? Ela não está colada. Eu puxo, ela solta. Então todos esses são sinais de que a massa já está pronta para fazer a pré-modelagem. Então o volume de massa na tigela, ela está fofa, macia, e também está arredondada e soltando a lateral da tigela. Então agora vou fazer a pré-modelagem. Essa ela aqui para minha tábua, eu tô com as mãos enfarinhadas. Então veja que eu não coloquei muita farinha aqui por cima, coloquei só o suficiente para poder apertar e mostrar para vocês. Então polvilhe pouca farinha. Se colocar muita farinha, depois você não consegue modelar, porque a farinha não vai deixar a massa grudar ela nela mesma. Então depois você não vai conseguir modelar sua massa, nem a pré-modelagem, nem modelagem, tá? Então aqui eu vou deixar que a massa sair sozinha, eu viro a tigela e deixo ela sair sozinha. E aqui eu sempre trabalho com as mãos enfarinhadas, eu evito jogar farinha na massa. Então veja essa parte de cima da massa, essa é a parte que estava embaixo na tigela. Então essa é a parte que gruda. Então eu viro a massa, ó, tá vendo que eu dobrei ela nela mesma? E agora eu vou fazer uma bolinha. Então se grudar na mão, passo um pouquinho de farinha, agora eu vou bolear. Então eu empurro com uma mão e puxo com a outra, deixando esse formato redondinho. Então ela vai ficar redondinha aqui, ó. Achei a bolinha, tá bom, não preciso fazer mais isso. Então, eu vou girando para fechar embaixo dela e vou deixar ela descansar aqui por 30 minutos. Então, eu vou cobrir ela aqui e deixar descansar por 30 minutos para poder fazer a modelagem final.
E eu já vou preparar meu cesto de fermentação para receber a minha massa. Eu tenho aqui um baneton feito de ratã, é um material firme usado para fazer as fermentações longas na geladeira. Ele é respirável, tá vendo? Ele tem uns furinhos. Eu tenho dele de corda também, que é mais molinho. E você pode usar de vime também. Você pode usar qualquer um deles, qualquer utensílio, qualquer cestinha que você tiver que tem esse formato para poder ajudar o pão a ficar nesse formato, já que ele vai ficar várias horas na geladeira. E aqui eu tenho uma touquinha de tecido, aquelas descartáveis que eu vou usar no meu cesto de fermentação. Eu gosto de colocar a touquinha e ainda polvilho farinha para garantir que a minha massa não vai grudar no meu baneton. Eu já vi vídeos de pessoas desenformando o pão do baneton e ficou completamente grudado. Então eu gosto desse cuidado para não correr esse risco. Então, se você não tiver a touquinha, não tem problema, você pode polvilhar a farinha. O ideal é a farinha de arroz, que ela não deixa grudar. Mas se você não tiver farinha de trigo, também dá muito certo. Mas eu sempre uso a touquinha e farinha. Então, se você quiser, pode usar somente a farinha ou os dois, como eu estou fazendo. E depois de 30 minutos, agora eu vou fazer a modelagem do meu pão. Então, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha por cima da massa. E é bem pouquinho, gente. É só para ela não grudar na minha tábua, tá? E vou virar essa parte que está com farinha, vou virar para baixo. E vou fazer a dobra dela, a modelagem dela. E vou fazer uma modelagem mais simples. Então, aqui eu vou abrir um pouquinho essa massa no formato oval. Então, eu levanto a massa como eu estou fazendo, para que o peso dela já ajude a abrir. Então, vou apertando com a ponta dos dedos e tentando abrir. Se a massa grudar na sua mão, passe um pouquinho de farinha na mão, somente na sua mão, não jogue farinha na massa. Então, abrindo a minha massa, tentando deixar um oval mais retangular. Então, eu vou virar as pontas para dentro. Eu viro para um lado, aperto para que ela grude e viro o outro lado também. Então, eu virei o outro lado, eu já aperto, dou umas pinçazinhas para que ela fique bem fechadinha. E depois agora eu vou somente enrolar da ponta até a outra ponta. Então, todo chocolatinho que cair, você já aproveita e vai colocando dentro da própria massa. Então, aqui na hora de enrolar, só tome cuidado para você não fincar seus dedos na massa, tá? Para não rasgar essa massa. Faça isso com bastante cuidado, bastante delicadeza. Terminando de enrolar, eu vou começar a arrastar a massa, ó, com cuidado, bem pouquinho, somente para poder tensionar a superfície dela. Essa parte de cima estando tensionada, esticadinha, vai ajudar com a pestana na hora da cocção. Então, ó, eu vou arrastando um pouquinho, eu arrasto para um lado e empurro de volta, sempre com muito cuidado e muita delicadeza, ó. Então, eu empurro, eu molho, passo farinha nas mãos, ó, eu empurro um pouquinho. Tá vendo? Só para poder ajudar a tensionar. E sempre com a parte, a fenda dela, que é a parte que eu fechei, virada para baixo, tá? Então, deixo desse jeito, vou deixar ela aqui em cima paradinha por uns 5 minutinhos, para que aquela parte de baixo sele completamente, porque aquela parte de baixo vai ficar virada para cima no baneton. Então, se ela não tiver bem fechadinha, durante o crescimento na geladeira, ela vai acabar abrindo. Então, vou deixar paradinha aqui por 5 minutinhos e já volto e mostro para vocês. E depois de 5 minutinhos, então agora eu vou passar a massa para o baneton. Então, polvilhei farinha por cima dela. Agora pode colocar um pouquinho mais de farinha, porque eu vou colocar no cesto de fermentação. Então, o cesto já tá ali enfarinhado. Então, com a ajuda de uma espátula, eu pego a massa e a parte que estava para cima vai ficar para baixo. Então, tá vendo essa parte aqui? Essa é a parte da emenda, é a parte que estava virada para baixo. Então, eu coloco no cesto de fermentação, dou uma ajeitada nela, vou polvilhar um pouquinho mais de farinha para poder cobrir e levar para a geladeira. Para cobrir essa massa, eu vou usar um pano de prato e uma touquinha plástica descartável. Gente, é o seguinte, eu gosto de usar o pano de prato porque a massa vai ficar bastante horas na geladeira, vai ficar de 12 a 14 horas na geladeira. A massa normalmente com saquinho de plástico, ela transpira, acaba ficando úmida, então ela acaba ficando mais molinha, mais molhada e eu não gosto. Então eu coloco um pano de prato para poder não deixar essa massa molhada. Esse pano de prato é um pano de prato 100% de algodão que eu uso somente para os pães. Então, não use pano de prato que você usa para sua cozinha, para secar louça, para secar a mão. É um pano de prato somente para os pães. Então, tem que ter esse cuidado. Tanto para você armazenar os panos, que eu sempre coloco dentro de saquinhos próprios para alimento, somente eles guardados, só eles juntinho. E na hora de lavar,
Para lavar, eu não uso nenhum produto de químico, nenhum sabão. Eu lavo sempre na mão. Depois que eu lavo na mão para tirar a farinha, coloco na panela, deixo ferver o pano por 10 minutos, espero esfriar, torço e penduro. Secou, eu dobro e coloco no saquinho próprio alimento e deixo guardadinho e uso somente para isso. Então, coloquei o pano de prato, coloquei a touquinha, vou levar para a geladeira. A minha geladeira tem temperatura controlada de 6 a 8 graus, vai ficar lá de 12 a 14 horas. Então, amanhã eu volto e mostro para vocês. E já chegou o dia seguinte, agora eu vou assar o pão e eu estou aqui com uma panela que eu vou mostrar para vocês. Eu vou assar o pão dentro dessa panela. Essa é aquela panela cocote, é a assadeira cocote. Ela é de aço esmaltado, ela é bem levinha, ela é bem alta. Então, o pão é ideal a gente assar dentro de uma panela de ferro, se você tiver. Eu tenho uma panela de ferro, mas ela não é muito grande, então para esse tamanho de pão ela não serve, por isso que eu vou usar essa daqui. Então, se você usar uma panela de ferro, você vai pré-aquecer o seu forno junto com a panela de ferro. Então, vai tirar a panela de ferro somente na hora de colocar o pão lá dentro. Como essa panela ela é de aço esmaltado, ela é fininha, ela pré-aquece rápido, então não tem necessidade. Então, eu vou colocar meu pão aqui junto com papel antiaderente para poder levar para assar. Então, o ideal é usar uma panela por conta do vapor. Como meu forno não tem vapor, eu uso forno de lastro, não tem vapor, então vou pôr o pão aqui, vou dar uma borrifada de água, vou tampar e vou levar para assar. Pode ser qualquer panela que você tiver que tenha tampa que possa ir ao forno. E como a tampa dessa panela não fica muito bem fechada, eu vou usar essas presilhinhas para poder deixar bem fechado, para poder manter o vapor dentro da panela. O vapor é muito importante nos 15 primeiros minutos, que é para poder formar a pestana. Então, o vapor vai ajudar a deixar a superfície mais molinha para poder formar essa pestana que a gente tanto gosta, que tanto acha bonita. E além da panela, eu também uso esse papel antiaderente, é o papel Dover que você encontra na internet ou no supermercado. Ele não é papel manteiga, o papel manteiga não serve, gente. O papel manteiga, se você usar no seu pão, vai colar no pão e não vai sair nunca mais. Esse papel antiaderente, ele tem um lado brilhante e o outro lado fosco. O lado brilhante é em contato com o alimento. Então, você não precisa passar farinha, óleo, nada. Você só coloca o pão direto no papel antiaderente do lado brilhante, que ele não gruda. Então, pode ser o papel antiaderente, pode ser um silicone, qualquer um que seja antiaderente para não grudar no seu pão. E eu vou usar também esse pulverizador para jogar jatos de água dentro do forno. Gente, normalmente eu não uso panela para poder assar os meus pães. Eu tenho forno de lastro e eu asso meus pães na pedra refratária. Então, eu pré-aqueço meu forno a 270 graus, coloco uma forma com água lá dentro e quando chega a temperatura, coloco meus pães lá dentro e dou 2 jatos de água desse pulverizador lá dentro. Então, se você usar um forno a gás ou um forno elétrico, você pode fazer a mesma coisa. Você pode colocar uma forma com água lá dentro, pré-aquece o seu forno e coloca seu pão lá dentro e dá umas borrifadas de água, caso você não tenha uma panela, tá? Então, aqui é uma opção. Então, vou assar na panela para mostrar para vocês que o resultado na panela também é muito bom. Então, estou com esse borrifador aqui que eu vou usar para borrifar água na massa antes de levar para o forno. E depois de 14 horas na geladeira, então agora é hora de assar esse pão maravilhoso. E veja como ele cresceu, tá bem bonito. E eu vou virar ele no papel Dover, o papel antiaderente, com o lado brilhante em contato com o pão. E agora, para fazer o corte, eu vou usar essa lâmina. Eu borrifei água nela para facilitar na hora do corte. E eu vou passar no pão para poder fazer aquela pestana maravilhosa. Então, aqui eu entro com a lâmina em pé, depois eu inclino a lâmina e faço o restante do corte com ela inclinada. E aqui tenta fazer o corte de uma só vez para não ficar picotando o pão. E aqui eu entro com a lâmina somente com essa ponta dela, eu não coloco ela toda, é somente essa pontinha, tá? E como aqui a massa tem chocolate, você vai encontrar os chocolates aí pelo caminho, você pode passar a lâmina novamente para poder cortar a parte que tem o chocolate para não ficar grudada. E aqui eu fiz bem devagarinho para vocês conseguirem perceber e viram que eu levei até a outra ponta. Então eu corto de uma ponta à outra. Agora, vou colocar meu pão na panela e levar para assar. Lembrando que eu já pré-aqueci meu forno a 250 graus. E agora que já chegou na temperatura, vou colocar na panela, borrifei a água, vou tampar, vou colocar as presilhinhas, porque essa tampa fica meio solta. E vou deixar lá no forno por 15 minutos. Depois de 15 minutos, eu tiro a tampa e volto com o pão pro forno. E depois de 15 minutos, agora eu vou tirar a tampa, vou levar o pão de volta pro forno por mais ou menos uns 10 minutos, para dar uma coradinha nele e terminar de assar.
E depois de 10 minutinhos o pão já está assado, então já tirei do forno, ficou o total de 35 minutos. 25 minutos com a tampa e mais 10 minutos para poder dar uma dourada e terminar de assar. Então agora eu vou tirar ele aqui da panela e do papel, vou colocar sobre uma grade para ele resfriar. Então não corte esse pão quente porque ele ainda está assando por dentro, então deixa aí pelo menos 1 hora para poder cortar e eu já volto e mostro para vocês. E esse é o resultado, e olha que pão maravilhoso, sem tirar o cheiro, gente, fica muito, muito cheiroso e muito gostoso. E eu queria mostrar pra vocês quanto tá crocante, que eu aperto, além de tá macio, e tá bem crocante, aquele barulhinho de crocante, mas tinha um vizinho aqui fazendo barulho com obra, então não consegui mostrar isso pra vocês, mas pelo menos vocês estão vendo que fica bem, bem macio esse pão. E para comer junto com esse pão maravilhoso, eu fiz uma geleia de morango sem açúcar, eu adocei com maçã, que ficou maravilhoso, e essa combinação fica maravilhosa. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.